Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande poder estar com vocês nesta noite. Talvez eu conheça a igreja já há mais tempo do que muitos dos que estão aqui. Desde o início. Desde antes mesmo de começar aqui neste local. Quando no seu primeiro culto, na casa do presbítero Jair, num conjunto residencial ali para trás, em que o pastor idealizou esse trabalho, o pastor Barros, e no primeiro culto ele não pôde vir, e me telefonou perguntando se eu podia dar essa assistência. E eu fui lá, fizemos o culto ao Senhor com aquela família, haviam convidados, e foram abençoados. Graças a Deus por isso. Então vamos imediatamente ler a palavra de Deus, um versículo apenas, para fundamentar a nossa mensagem, cujo título é Perseverança em Santidade, ou Perseverança dos Salvos, ou Perseverança dos Santos. Esse é o meu tema. Em Jeremias, capítulo 32, o versículo 40 apenas. Profeta Jeremias, capítulo 32, versículo 40. É um versículo muito conhecido de todos nós. Que assim diz o seguinte: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém. Vamos orar. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua aliança, aliança eterna, aliança da graça. Grande favor, que não merecíamos, mas o Senhor se compadeceu de nós e prometeu fazer-nos o bem, colocar o temor no nosso coração, para que nunca, nunca venhamos a nos apartar do Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu com o microfone na mão vou ficar um pouco quietinho aqui no púlpito, mas deem atenção a esta palavra nesta noite. Nós podemos notar, por esse texto de Jeremias, capítulo 32, o versículo 40, que Deus estabelece os seus eleitos em justiça e faz que a obra que Ele começou em cada um de nós permaneça até o fim. De acordo com este texto, as pessoas que estão unidas ao Senhor, por este vínculo da aliança eterna, aqueles a quem Deus graciosamente prometeu fazer-lhes o bem. Em Jeremias, no capítulo 31, no versículo 3, está escrito o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade te atraí, diz o Senhor. E perceba em Romanos, capítulo 8, versículo 28, outra porção da palavra do Senhor que diz respeito a nós, quando o apóstolo disse, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em 1 João, no capítulo 4, versículo 19, temos o seguinte, que nós amamos, porque Deus nos amou primeiro. Que bênção! Todos esses textos comprovam o que o profeta Jeremias já havia escrito por revelação do Senhor. Esta maravilha dele fazer
esta aliança conosco. Então, Deus tem tratado graciosamente conosco. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, com base nesse versículo que diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você ama a Deus? Pois se você ama a Deus, fique certo que você só o ama porque Ele te amou primeiro. Te amando primeiro, várias graças se apresentam diante de nós. E uma delas é essa, o amor. Nós amamos porque Deus nos agraciou com este dom maravilhoso, com este atributo maravilhoso seu, comunicado aos seus filhos. Por isso, o amamos. Amamos a Deus e amamos o próximo como a nós mesmos. Uma outra questão. Você se sente atraído por Deus? Pois com amor eterno Ele nos atraiu. Por isso nós nos sentimos atraídos por Deus. Uma outra questão. Todas as coisas você tem percebido, por mais que você não consiga diagnosticá-la como boas, mas todas as coisas cooperam, têm cooperado para o seu bem, porque mesmo aquilo que nós percebemos que não são coisas boas ou achamos que são ruins, Deus tem este poder maravilhoso para fazer com que estas coisas cooperem para o nosso bem. Que maravilha! Uma outra pergunta. Você recebeu o Espírito Santo quando creu em Jesus Cristo? Algumas pessoas podem achar esta pergunta um pouco estranha, mas o apóstolo Paulo fez essa pergunta certa vez a alguns discípulos que ouviram a pregação de João Batista e que eram crentes. Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, estas são algumas bênçãos resultantes exatamente deste pacto, da graça, desta aliança eterna de Deus para conosco. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Percebam no texto que essas pessoas são conhecidas por temerem a Deus. Nós muitas vezes não entendemos bem o significado desta palavra, temor, temer a Deus. É reverência, é respeito, é gratidão, é amor. Então examine-se e veja se esse é o seu caso. Se estas maravilhas, estas graças fazem parte do seu ser como um filho de Deus. Esta é a promessa da aliança. Está escrito: e porei o meu temor no seu coração. Você teme ao Senhor? Você deseja agradá-lo? Você deseja ser como Ele é? Santo? Vejam o que está escrito em Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Você deseja a visitação, a presença, a permanência graciosa de Deus em sua vida? Esse deve ser o maior anseio de uma alma. O Espírito de Cristo em nossos corações. O selo desta nova aliança, eterna, imutável, preciosa dádiva de Deus aos seus eleitos, exatamente para que eles nunca se apartem do Senhor. Bênção. Então, em primeiro lugar, vamos dar atenção a isso. Esta aliança, ela é eterna. Foi Deus quem firmou isso. E Deus não mente, e é imutável. Esta aliança é eterna. Farei com eles uma aliança. No capítulo anterior do livro de Jeremias, o versículo 31, essa aliança é chamada de uma nova aliança. E é nova em contraste com a antiga que o Senhor fez com Israel, com o pacto das obras de obediência às suas santas leis. Mas esta, meus amados irmãos, ela é nova quanto ao princípio sobre a qual se baseia.
Deus, em Cristo Jesus, fez com a verdadeira semente de Adão um novo pacto, não segundo o teor do antigo, nem sujeito a ser quebrado. Então, cuidemos em fazer a devida distinção entre o antigo e o novo pacto. E deem atenção a isso. Muitos, mesmo na igreja, não conseguem captar a verdadeira ideia deste pacto, pacto da graça. Eles não conseguem compreender exatamente porque este é um pacto incondicional. Deus não estabeleceu condição nenhuma para que você fosse objeto desta graça, desta aliança. Ele simplesmente te amou e firmou este pacto com você. Antes da fundação do mundo e no tempo concretizado na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto é uma maravilha. Então, meus amados irmãos, este pacto é um pacto eterno, por isso farei com eles uma nova aliança. Mas, em segundo lugar, considere o que disse o Deus imutável. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem. Foi Deus quem prometeu isso. Foi Deus quem firmou esse pacto. E neste pacto está esta grande bênção, esta grande promessa. Pacto gracioso, incondicional, de pura promessa. Não deixarei de lhes fazer o bem. E Deus não deixará de fazer o bem aos seus eleitos. O Senhor está sempre fazendo o bem ao seu povo. E aqui ele prometeu que nunca, jamais, deixaria de abençoá-los. Ele não apenas nos amou primeiro, mas nos amará para sempre. Ele sempre provará o seu amor de forma ativa. É Ele quem diz, não deixarei de abençoá-los continuamente. Eternamente lhes farei o bem. O Senhor disse isso. Em terceiro, perceba que o povo perseverante dessa aliança, ele diz, e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. Esta é uma grande bênção. Eu temo a Deus? Por que eu temo a Deus? Há um propósito nisso. É para que eu nunca me aparte dele também. Para que eu viva para o louvor da sua glória. E seja percebido como alguém santo de Deus, que teme a Deus, que ama a Deus e que o obedece de todo o coração. É muito interessante isso. Notem nessas palavras, para que nunca se apartem de mim. Mas se houvesse apenas esse texto na Bíblia, seria o suficiente para provar a perseverança final dos santos. Porque é Deus quem diz, eles nunca se apartarão de mim. A salvação dos que estão nesta aliança com Deus é aqui anunciada por promessa absoluta daquele que nós adoramos, professamos, louvamos, dizendo que Ele é onipotente, que Ele tem todo o poder. E faz uma promessa e tem todo o poder para cumprir. Jamais se apartarão de mim. E Ele é fiel, Ele prometeu e Ele é imutável. Ele jamais mudará de intenção com relação a nós, seus filhos. Aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário, que nos purifica de todo o pecado. Este é o Deus a quem servimos. Meus amados, esta doutrina da perseverança dos santos, ela está muito bem detalhada em nossa confissão de fé. Eu já li vários livros e ouvi várias pregações sobre esta doutrina. Ela tem duas percepções de análise, de observação. Uma delas é você olhar exatamente para um texto como esse. Deus prometendo cuidar de nós para sempre. Mas muitas vezes, quando pregam sobre esses textos, olham para nós, as nossas responsabilidades, as condições impostas, aí nós ficamos meio confusos, porque esta aliança é incondicional. Então vejam o que diz a nossa confissão de fé no capítulo 17, na seção 1. Deem atenção a isso. Aqueles
a quem Deus aceitou. A quem Deus aceitou. Percebam que eu não disse aqueles que aceitaram a Jesus Cristo. O texto está escrito, aqueles a quem Deus aceitou em seu amado. É lógico que aqueles que Deus aceitou em seu amado, também aceitaram Jesus Cristo como resposta deste que nos amou primeiro. Aqueles que Deus aceitou em seu amado, eficazmente chamados. Temos a doutrina da vocação eficaz, do chamado eficaz, onde o Espírito Santo vai no coração do eleito e chama eficazmente. E ele responde ao chamado do Senhor. Pelo Espírito e por sua palavra, vem. E ele vem. Eficazmente chamados. E se são chamados? São chamados para serem santificados por seu Espírito. Percebam agora. Não podem cair do estado de graça, nem total, nem finalmente, mas, com toda certeza, perseverarão nesse estado até ao fim e serão eternamente salvos. Isto significa dizer que os verdadeiros crentes, uma vez regenerados pelo Espírito, justificados por Deus em Cristo Jesus, não podem, jamais, um dia, totalmente, nem finalmente, apostatar da fé, apostatar da graça, mas infalivelmente eles perseverarão até o fim. Aleluia! Vejam o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, um texto conhecido de nós. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Percebam que disse o nosso próprio Senhor Jesus, está registrado em João, capítulo 10, versículos 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5. Sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Naquele dia, todos nós, filhos de Deus, lavados no sangue do Cordeiro, aqueles com quem ele firmou este pacto, esta aliança, todos, para receber aquela bendita palavra, vinde, benditos de meu Pai, recebei por herança tudo que está preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqueles a quem Deus aceitou no amado, eficazmente chamados e santificados por seu Espírito, não podem cair deste estado de graça. Mas a seção 2, deem atenção como é interessante isso. São apenas 3 sessões. A seção 2, esta perseverança dos santos depende não de seu próprio livre-arbítrio, mas da imutabilidade do decreto da eleição procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo, da habitação do Espírito e da semente divina neles, e da natureza do pacto da graça, e de tudo que gera sua exatidão e infalibilidade. Que textos maravilhosos! Esses textos, meus amados irmãos, foram escritos em 1646, século 17, atualíssimo. Esta perseverança dos santos não depende do seu livre-arbítrio, não depende absolutamente nada de nós, depende de Deus, aquele que tem todo o poder para nos preservar até o último dia. Meus irmãos,
isto significa dizer que o princípio dessa infalível perseverança não está em qualquer grau na condição humana, no livre-arbítrio dos santos, mas totalmente. Eu disse no livre-arbítrio dos santos. Eu não queria comentar sobre essas coisas, mas há também um capítulo sobre livre-arbítrio, que muitos de nós também temos dificuldades de entender. Livre-arbítrio, livre-agência. Adão e Eva foram criados perfeitos, com livre-arbítrio, poder de decisão, do certo e do errado, de pecar ou de se manterem livres de todo o pecado. E nós sabemos que eles caíram. Com a queda, eles perderam esta condição. Não mais perfeitos, não mais com o poder de arbitrar. Agora totalmente escravos, caídos, depravados, em todo o seu ser, todas as suas faculdades contaminadas pelo pecado, agora agravando a sua condição de morto em delitos e pecados. E já não mais por si mesmo, em condição de poder voltar-se para Deus e seguir na direção de Deus. Pois ele está morto. Em suas preferências, morto, ele geralmente escolhe obras mortas. É preciso que Deus mesmo nos dê vida quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos dando vida, somos novamente num processo longo, até o último dia de vida aqui, sendo restaurado esta liberdade, este livre-arbítrio, de agora poder sim, ter condição de poder andar na direção de Deus e dizer sim para Deus, e de poder dizer sim para a igreja, e de poder dizer sim para o irmão, e de poder dizer sim, eu quero estar na presença de Deus, eu quero ser santo. Por isso está escrito, no livre-arbítrio dos santos, mas totalmente em Deus. Nem nesta condição nossa, de agora restaurados, repousa a condição de nos mantermos fiéis. Isto repousa em Deus. É Ele quem nos faz fiéis. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. E em Efésios capítulo 1, dos versículos 3 ao 6, outra grande verdade com relação a tudo que eu estou dizendo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Primeiro, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Segundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Terceiro, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. E quarto, para o louvor da glória de sua graça, desta aliança eterna que nós estamos considerando. Louvemos a Deus por esta grande maravilha, o louvor da glória de sua graça. Esta que chegou até nós e nos atingiu e nos libertou para vivermos esta vida abençoada. Para o louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. Meus amados irmãos, estas bênçãos também, elas repousam exatamente nas provisões deste pacto. Existem provisões. Deus deu o pacto e mantém este pacto. E algumas formas que ele mantém são extraordinárias. O versículo 32, 40, já lemos várias vezes, farei com eles essa aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim. E em Romanos, no capítulo 8, versículos 35 ao 39, está escrito, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida,
nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está firmado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 3. O Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará do maligno. É Deus quem cuida de nós. Mas há um outro texto, meus amados irmãos, que eu gostaria de ler em Hebreus 12, do 4 ao 10, que é uma provisão de Deus. E que muitas vezes nós não percebemos isso. Mas é a forma de Deus nos manter firme. Vejam o que está escrito. Ora, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Isso faz parte do pacto. É para o nosso próprio bem. Muitas vezes estamos sofrendo disciplinas do Senhor. E muitas vezes até nos revoltamos. Mas pela graça de Deus, Ele faz a gente voltar à sensatez. E perceber e descobrir que é para o nosso bem. É para participarmos da sua santidade. Meus amados irmãos, há uma outra provisão que são os méritos de Cristo. As Escrituras nos ensinam que o Senhor Jesus, através de sua obediência e sofrimento vicário, como nosso representante federal, efetuou perfeita justiça em nosso lugar, adquirindo a nossa redenção. Foi adquirida por Ele, não por nós, por Ele, para nós. Por isso Ele disse lá na cruz que estava tudo consumado. Esse foi o seu brado de vitória. E Ele continua o seu ministério de intercessão à direita de Deus Pai. E mesmo aqui orava por nós quando disse: Pai Santo, guarda-os em teu nome. E Ele disse também: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Foi isso que livrou Pedro de apostatar da fé. Ele orou por Pedro, ele pediu por Pedro, ele velou por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Lucas capítulo 22, versículos 32. Em Hebreus 7, 25 está escrito: Ele tem todo o poder e Ele pode salvar totalmente os que por Ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. E por fim, meus amados irmãos, nós também estamos guardados pelo poder constante e preservador do Espírito Santo. Deus Pai fazendo a sua obra. Deus Filho fez a sua obra e continua fazendo a sua obra. E Deus Espírito Santo também. Jesus Cristo, em João capítulo 14, versículo 16 a 18, disse o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. E em Atos 1:8, texto conhecido de todos nós: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Temos este poder dado por Deus para testemunhar esta verdade. Somos fiéis, vamos perseverar até o fim. O Senhor garantiu isso para conosco. E encerrando mesmo, a seção 3,
deem atenção a isso, é bem curta. Não obstante ser possível, através das tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção restante neles e pela negligência dos meios de preservação, caírem em graves pecados e por algum tempo continuarem neles. Incorrem assim no desprazer de Deus e entristecem o seu Santo Espírito, e em alguma medida vêm a ser privados de suas graças e confortos, têm seus corações endurecidos e suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam outros e trazem sobre si juízos temporais. É isso que explica. Alguns crentes que você tinha como crente, de repente está fora da igreja. Mas nós lemos que eles jamais cairão total e finalmente. Temos que crer na palavra de Deus. Estes, mesmo caindo em pecados graves, mesmo se afastando dos caminhos do Senhor, um dia voltarão, porque Deus assim prometeu. E se não voltarem, então que fique certo, nunca foram de Deus mesmo. Estavam na igreja por outros interesses. Mas nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. Nada mais claro do que este texto. O verdadeiro crente, não obstante, ele pode sim cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles, mas jamais apostatará da fé finalmente. Vejam o que diz o salmista no Salmo 32, versículos 3 e 4. Um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, diz ele: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus gemidos constantes, gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. É Deus tratando com este homem. E vai ser assim conosco também. Ele diz: faz-me ouvir de júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas transgressões. E diz em Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação de juízo e fogo consumidor está prestes a consumir os adversários. É isto que fica na mente daqueles que se afastam de Deus, terrível expectativa de juízo. Mas Deus usa isso para fazer-nos voltar aos seus braços, ao seu conforto, arrependidos, como o filho pródigo. Meus amados irmãos, esta é uma doutrina maravilhosa, que nos dá a garantia de que o Senhor vela por nós. Em nenhum momento nós estamos dizendo aqui que nós vamos viver a vida sossegada, sem nenhum interesse em viver a vida com fidelidade. Desejo de vencer o pecado, de lutar contra o pecado, de mortificar os feitos da carne. Em absoluto, estamos dando vazão a isso. Então, nós queremos, nesta noite, encerrar esta palavra, deixando claro para vocês isso. Creiam em Deus, neste que prometeu cuidar de cada um de nós. Avaliem o coração. Vejam se na hora daquelas decisões, do certo e o errado, o temor de Deus brota na sua mente e no seu coração. O amor pelo seu Filho, que deu o seu sangue na cruz do Calvário, vem à sua mente, para que você, de uma vez por todas, faça como grandes pregadores disseram no passado: longe de mim correr para o pecado, pecado estes pelos quais o meu Senhor morreu, deu a sua vida por mim e derramou o seu sangue. Pense nessas coisas e lembre sempre, Deus está cuidando de você. Se você é um filho de Deus, ande com esta segurança, feliz da vida. Irei para a eternidade e me abraçarei com o meu Redentor. É em nome de Jesus que nós temos essa confiança. Amém. Vamos orar mais uma vez? Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos diz que o Senhor firmou este pacto conosco, esta nova aliança, em nome de Jesus, o nosso representante, nos dando a vitória.
faz de nós servos consagrados, cheios de temor, cheios de amor, cheios de respeito, cheios de reverência. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, habilitados a serem testemunhas, vencendo todo o mal. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Jesus. Amém.